Hoje é um dia muito especial, né? Começamos uma nova estação, começa o inverno, e isso decorre de um fenômeno lá no céu, né? A Terra, que ao mesmo tempo que ela vai girando em torno do Sol, ela gira em torno dela e também vai se inclinando, né, em relação ao próprio eixo. E no dia de hoje ela atingiu a máxima inclinação para o norte. O que é que acontece, né? Então ela se inclina toda aqui nessa direção para o norte, e os raios do Sol vão bater, né, ao invés da linha do Equador, como é o, o, o normal, não é? Nas outras estações, na primavera e no outono, esses raios atingem uma região máxima aqui do norte, né, que a gente chama de Trópico de Câncer. Né? Isso, daqui a 6 meses vai acontecer o contrário, ela se inclina o máximo para o sul e os raios do Sol batem no chamado Trópico de Capricórnio. Então, por esse desenho aqui, a gente vê, não é, que o hemisfério norte fica muito mais banhado de luz do que o sul. Então, isso acontece lá no espaço, não é? Então, a gente chama esse ponto de solstício de inverno aqui no sul, e começa o nosso signo de Câncer, né? Uma nova etapa na natureza, onde a gente fica aqui com menos luz, não é? Com mais, os raios do Sol chegam inclinados, e é a estação mais fria. Esses pontos, né, que a Terra vai ocupando na órbita dela em torno do Sol, vai demarcando ciclos bem específicos, né, que a gente conhece, as estações. Então, temos a primavera, o outono, o inverno e o verão. Esses 4 pontos da órbita, né, que tem tudo a ver com essa quantidade de luz que a Terra recebe nos hemisférios, demarca ciclos, e que dentro dessas estações tem microciclos que vão compondo na natureza, né, pela quantidade de luz, ciclos naturais. Isso daí exatamente forma um calendário, né, uma ordem de como a Terra reflete na sua expressão viva esses ciclos maiores. E começa também a falar, né, que a gente está completamente conectado, né, o que acontece lá no espaço, na relação Terra-Sol, reflete aqui na natureza, e que, por sua vez, a gente faz parte da natureza, reflete no nosso emocional. Então, esses ciclos estão lá fora e estão dentro da gente também. Essa é a base da própria astrologia, né? Esses ciclos têm a ver com padrões de energia que, desde a antiguidade, lá começa com os gregos, né? Nessa necessidade de entender o céu, o cosmos, a ordem das coisas, né? Eles chamaram de arquétipos, né? De formas cósmicas, né? Então, o Jung, que foi um psicólogo que estudou pra caramba, não é? Dentro da psique humana, esses padrões de energia e a relação desses padrões com os padrões maiores, né? Ele pegou esse termo arquétipo, que já existia, e deu um tom, não é? Mais psicológico. Então, na definição do Jung, ele chamou de arquétipos os elementos primordiais e estruturais da psique humana. São herdados junto com a estrutura cerebral, constituem, de fato, seu aspecto psíquico. A parte quitônica da psique, aquela pela qual a psique se liga à natureza. São irrepresentáveis em si mesmos, se apresentam como ideias e imagens. Então, são também protótipos de conjuntos simbólicos. Então, são essas formas maiores que estão na psique, que estão no cosmos, que não têm uma forma definida, são estruturas vazias, mas são formas. Então, essas formas vão ser preenchidas, né, por símbolos, por mitos, que a gente vai usar para tentar, né, identificar o que é essa forma, o que é esse arquétipo. Então, a gente herda isso, né, essas formas que vão gerar depois nossa identidade, que vão dar tendências e pulsões. Então, isso daqui já fala, né, que o arquétipo na gente está na psique e nos conecta com a natureza, né? Então, uma definição também aqui da astrologia, que é a arte que vai estudar nessas manifestações arquetípicas. Stephen Arroyo, que é um grande astrólogo contemporâneo, ele diz que se os arquétipos são a base de toda a vida psíquica, e se são realmente transcendentes em si, então é muito importante termos uma linguagem para descrever, ou pelo menos para indicar a sua realidade. Então, os arquétipos são irrepresentáveis, né? São estruturas maiores, né?
mas a gente precisa criar uma linguagem para entender o funcionamento e a manifestação desses arquétipos. E se não podemos conhecer essas realidades conforme elas são, pelo menos podemos compreender como elas funcionam e o que elas significam para nós. E é aí que vamos recorrer ao estudo da única ciência que trata de tais forças, a astrologia. Quando a astrologia estuda esses ciclos cósmicos, né, que tem a ver com manifestações na natureza, no psiquismo humano, é uma forma, é uma linguagem que tenta compreender, não é, a estrutura dos arquétipos, a manifestação deles. Então, é por isso que a gente percebe como é que a astrologia vai lidar, né, com essa terminologia, né, qual é a base dela. Então, hoje começou um ciclo novo na natureza, né, como eu disse, assim, que é uma manifestação que tem tudo a ver com a quantidade de luz, com o comportamento, enfim, que desde a antiguidade, né, na lida que o homem tinha para organizar a sua vida a partir dessa ordem maior que está no céu, né, se marcou esse tempo, né, se usou um símbolo, né, o arquétipo se manifesta e a gente usa um símbolo para tentar entendê-lo, né, entender a manifestação dele. Então, se chamou de caranguejo, né, esse mês, essa etapa da natureza, essa etapa da vida. Então, usou-se esse animal, né, aquático, né, esse crustáceo, com essa carapaça protetora, com essas pinças. A palavra câncer significa caranguejo, né? Até a doença tem tudo a ver com o tumor parecer um caranguejo, com as ramificações. O nome caranguejo veio muito antes da doença, né? Então, a gente chama do signo de câncer e associa ele a esse caranguejo, essa etapa onde a simbologia vai se manifestar. Então, a criação de carapaças protetoras, né? O caranguejo é esse animal que cria essa carapaça para proteger o seu invólucro, que é aquela carne tenra, sensível, né? Então, a gente vai ver assim, o que é que isso tem a ver com a construção de carapaças, com a proteção, com a nutrição. O elemento é água, tem a ver com a energia emocional, com o feminino. Então, a gente vai criar imagens, né? Aquilo que o Jung chama ali de imagens arquetípicas, da natureza, do comportamento, para dar conta da manifestação desse arquétipo aqui, esse arquétipo astrológico, simbolizado pelo signo de Câncer. Então, a gente vai encontrar, não é, essa energia canceriana manifesta não somente na natureza, nesse período de recuo, de retiro, né, ligado à própria posição do Sol. A gente vai associar isso também a tudo que gera, que nutre, que protege, que cria vínculo, não é, que acolhe. Então, o próprio processo da energia uterina de gestar uma forma, né, o princípio feminino, a gestação, não é, a mulher gerando um novo ser e protegendo a sua cria e depois alimentando o seio, não é, o elemento nutridor básico, são manifestações na vida, não é, do arquétipo canceriano. E é isso daí, não é, essa gestação que vai dar para a gente também o sentido de vinculação, de segurança. A gente precisa de uma casa, pertencer a um clã, a uma família, se sentir incluído, né? Como se fosse essa carapaça simbólica. A minha casa, a minha família, quem cuida de mim incondicionalmente, tem uma energia de feminino e de água aí envolvida. Então, a família é outro tema, outro símbolo, não é, canceriano, como também todos os nossos invólucros, as casas reais e simbólicas. Então, a casa, o quarto, o nosso espaço, nosso canto, onde a gente relaxa e se entrega, né? Onde a gente se nutre, a comida, né? A nutrição, são temas cancerianos. Então, se a gente quiser entender caranguejo, né? Câncer na nossa vida, essas etapas aqui da manifestação humana são diretamente associadas a esse signo, né? A esse arquétipo, né? Então, é com isso daí que vai se montar um calendário dos ciclos naturais. Então, é por isso que o calendário da antiguidade era o calendário astrológico, né? O ano começava ali com o equinócio de Áries, em março. Então, se usou esse símbolo do carneiro para representar aquele mês, aqueles 30 dias, onde parece que tudo tem uma energia de impulso, de começo, de afirmação, e outras imagens, né, simbólicas que a gente tem aqui no zodíaco, né, usando um símbolo para falar de padrões arquetípicos. Então, o que é que acontece? Né? Nessa roda que começa aqui com Áries,
né, a gente tem o caranguejo assumindo a posição mais profunda dessa roda. É como se fosse aquilo que está mais fundo, tanto que tem a ver com raízes, né, com origem, por isso que eu posso falar em árvore genealógica, em clã, como temas do caranguejo. E aí, por ser uma roda, a gente percebe que essas energias aqui, né, vão estar se conectando com as outras. Então, elas formam eixos com outro signo, que vai ser uma espécie de contraponto, de complemento, como também de oposto. Mas são eixos de energia. Então, Câncer é o signo que ocupa a posição mais funda do céu e se contrapõe, né, a Capricórnio, que ocupa a posição mais elevada. De onde eu venho, o que é que me nutre, o que é que me embasa aqui em Câncer e Capricórnio. Onde é que eu quero chegar, o que é que eu quero realizar no mundo real, concreto. Percebo que Capricórnio é o que está no topo do mapa. É aquilo que aparece, que realiza, que concretiza lá no mundo. Enquanto Câncer vai ter a ver com essas bases emocionais, nutricionais, aqui intimamente, aqui dentro da carapaça. Né? Então, isso forma um eixo de energia complementar entre Câncer e Capricórnio. Então, a gente vê simbolicamente aí que o Capricórnio está representado por a cabra marinha mítica, né? Ou uma cabra que se encarapita no topo do morro, né? Que gosta das alturas, da montanha, da pedra, que são símbolos de Capricórnio, né? Dessa dureza, da montanha que você tem que galgar para se realizar no mundo, né? É o mundo profissional, corporativo. Então, a simbologia de Capricórnio na cabra, né? Tem a ver com essa ascensão, com essa realização no mundo material. E, por extensão, a gente vai ver, não é? A própria pergunta que se faz a toda criança, o que é que você quer ser quando crescer? Já tem a ver, não é? Com o Capricórnio, é o ápice, né, dessa realização, dessa manifestação de um talento no mundo concreto. Então, chegar no topo, ascender, galgar, subir, o mundo dos negócios, da realização e da administração são temas cancerianos. Não é? A gente ser bem-sucedido, ser alguém no mundo, ter poder, o poder concreto e material, são temas cancerianos. Então, isso na vida pessoal, e a gente pode estender isso, não é? Também ao poder mundano, ao governo, à economia, às estruturas macro, né, que regem o mundo, que o tornam viável, visível, tem a ver com Capricórnio, né? Então, isso para a gente ter uma noção que estamos falando de energias arquetípicas que tanto se manifestam na vida íntima, como em macroestruturas aí no social e no coletivo. E o que é que está acontecendo no céu, né? A gente trazendo agora para a atualidade. Os planetas são esses dinamizadores que vão passando por esses signos e acentuando essas energias arquetípicas. Eles mesmos são associados a arquétipos, né? Então, o que acontece lá dentro, aqui dentro, acontece lá em cima, é tudo uma coisa só. Então, por isso que eu posso chamar um planeta de Marte, lá em cima, associado a um deus guerreiro, e associá-lo a uma energia de impulso e de afirmação dentro de mim. É uma expressão externa e interna de um mesmo arquétipo. Então, o que é que está acontecendo no céu? O planeta Plutão, o mais lento de todos, o transformador, o potencializador, ele está no signo de Capricórnio, nesse signo mais elevado, desde 2008. Né? Então, ele vai ficar 16 anos, até 2024, transitando nessa região do céu. Aqui eu tenho um mapa feito para o dia 22 de dezembro de 2019, um dia que é o oposto ao dia de hoje, né? O solstício de verão para a gente. Em 2019, que a gente percebe que foi quando começaram as primeiras notícias da pandemia, né? Lá na China ainda, né? E o que é que estava acontecendo? Plutão, que já está há bastante tempo em Capricórnio, trazendo à tona, né? Potencializando os assuntos capricornianos, poder, economia, os grandes conglomerados, né? As estruturas materiais. Né? Plutão recebeu também, então, aí, a visita de Saturno, que é um planeta que rege Capricórnio, que já estava aí desde o ano anterior, e o Júpiter, que tinha recém-entrado ali em 2019. Então, esse encontro triplo, Júpiter, Plutão e Saturno, vem sendo muito falado pelos astrólogos já há anos, porque é um encontro raro, não é? E sempre que a gente tem esses encontros de deuses, de arquétipos no mesmo tema, não é? Esse tema vai ficar em evidência, vai provocar muitas transformações no mundo. Então, esperávamos, não é, que tivesse grandes abalos nas estruturas mundanas, materiais. Então, tudo isso que representa o poder mundano, hoje, com o neoliberalismo, as grandes corporações, as indústrias, né, e o capitalismo, ia receber um grande abalo.
Como a gente está lidando com o eixo de energia, é natural que câncer também seja afetado, né? Que a energia canceriana fique em evidência também, como um contraponto, como um complemento. Se o mundo está em crise aqui, está trazendo insegurança material, econômica, não é? Da permanência do controle das coisas, como se a gente fosse buscar aqui, ó, o contraponto no alimento emocional canceriano, como se a gente precisasse resgatar esses temas para ter uma noção de equilíbrio. É uma tendência natural, né? Sempre que você tem uma ênfase num signo, o outro, de certa forma, é ativado também, como um contraponto, como um equilíbrio, né? Então, isso está acontecendo no céu. O ano passado se potencializou essa grande conjunção, né? E veio a pandemia provocando esses abalos que a gente ainda está vivendo, né? E aí já tem algum tempo, não é, que a gente pode até aproximar desde esse 2008, lá que o Plutão entrou em Capricórnio, que os temas cancerianos estão em evidência na cultura de massa, né? Os arquétipos se manifestam na cultura. Por isso que quando a gente liga a TV, não é? Eu chego a ficar irritado, que você vai mudando de canal e você encontra reality show de comida, programa de culinária. O GNT é só comida. Qualquer hora que você bote, tem alguém apresentando algum programa de comida. Então, o Rodrigo Hilbert, que foi alçado a esse homem ideal, feminino, o cara até tricota, não é? E tempero de família, olha o nome, olha o que ele está trazendo, né? Assim, né? Aquela coisa canceriana, bem casado, pai de família, querido, carismático, o canceriano ideal, né? Ainda cozinha como ninguém, e vendendo essa imagem, causando esse fascínio. Aí você vai vendo outros programas, a Rita Lobo, o Claude Troagro, que tem não sei quantos programas, né? De doce, e trocentos reality show de comida, né, onde você pega essa mania dos reality show, de torcer, e transforma, não é, a produção de pratos numa competição, não é, numa tensão de quem faz melhor, quem vence, quem ganha, numa disputa também, de uma apelação para coisa emocional. Então a gente começa a perceber assim, caramba, tem uma energia de câncer na mídia, está na roda, está na moda, né? E a gente vê notícias como essas, né? Aqui do ano passado, o reality show de culinária, 8 opções para assistir hoje. Caramba, chega a ser um abuso, né? Eu tenho 8 opções de reality show de comida. Então, é como se fosse assim, está contaminado, né? A cultura de massa está tomada por esse assunto. Então, nós que estudamos os arquétipos, os macrociclos, caramba, o que é que isso tem a ver com o céu, com o cosmos, com esse contexto? O que é que a astrologia diz sobre isso, já que ela marca e mede esses macrociclos? Então, essa reflexão que eu estou querendo fazer aqui, né? Então, a cultura de massa está respondendo a temas cancerianos no momento que os temas capricornianos estão em crise, né? Que estão sendo abalados, né? Então, esse eixo está ativadíssimo no céu e a cultura de massa está respondendo, né? Então, a gente vê notícias como essas, né? Instafood, o segredo das comidas nas redes sociais. Estamos vivendo uma época em que a gastronomia, da mais simples a gourmet, se tornou algo pop. Praticamente 90% das pessoas têm interesse nesse conteúdo, como sempre simples curiosos ou a fim de bancar os chefes no dia a dia. Isso desencadeou uma onda gastronômica nas redes sociais, transformando-as em grandes plataformas de divulgação pessoal e empresarial de pratos, receitas e muito mais. E se você tem interesse em se adaptar a essa modinha, esse artigo vai muito lhe interessar. Então, também, coincidentemente, nessa mesma época, virou mania as pessoas postarem comida, né? Ir para o restaurante, posta o prato, ou faz um prato elaborado ali, posta para todo mundo ver, é quase como se quisesse dar um registro, né? De que tem uma vida interior, que está ligada a essa nutrição aí, mas refém desse macrociclo aí, né? E aí, quando a gente olha, né, na produção cultural também, os temas cancerianos estão em alta. Basta a gente olhar, nesse mesmo período aí da pandemia, o produto televisivo de maior audiência, a novela das 9 da Globo, e olha qual foi o tema da novela: Amor de Mãe. Olha o slogan: tudo é incerto, menos o amor de mãe. Percebe que uma própria novela já dizia que é esse amor incondicional canceriano que você vai usar como antídoto dos temas das incertezas materiais capricornianas. E é essa história, né, que o núcleo, enfim, a Regina Casé, essa grande mãe, que tem um dos filhos vendido para uma traficante de crianças, né, pelo próprio marido. E aí desenrola a história, a gente depois vai saber que a personagem da Adriana Esteves morre o filho dela e ela termina comprando o menino, né, que era filho da outra. E aí a novela é para saber quem é filho de quem, como é que vai se revelar.
Então, você percebe que tem bem a coisa canceriana, né? O amor incondicional dessa mãe, que larga tudo no Nordeste para achar esse filho, né? Numa dinâmica bem canceriana mesmo, e essa capricorniana, né? Que ela substituiu, ela comprou e depois vai manipular tudo para manter a posse desse filho. Então, olha o eixo Câncer-Capricórnio. E a novela também que virou histórica, porque a pandemia acontece no meio, ela foi interrompida, volta depois, né? Enfim, né? E aí, nesse mesmo período, o filme brasileiro de maior audiência, né? É a segunda bilheteria da história. Minha Mãe é uma peça 3, filme do Paulo Gustavo, né? Uma comédia onde fala essa supermãe, também controladora, que tem que lidar com novas pautas envolvendo a vida dos filhos. Então, olha, está no imaginário, está na vida, está na realidade, né? Via arte, via consumo, via entretenimento, né? Então, por isso que a gente diz, tem arquétipo nessa história, né? Um padrão tão geral. Então, um artigo de 2 analistas junguianos diz o seguinte, né? Impossível ler a obra de Jung sem considerar a influência da cultura ao longo dela. A definição de que os arquétipos são estruturas a priori vazias, que só apresentam forma no contato com a cultura, valida essa informação. Tal contato origina as chamadas imagens arquetípicas. Dessa forma, arquétipos podem ser considerados mutáveis, pois são acessados apenas quando formados e atualizados pela interação do indivíduo com as imagens culturais que preenchem determinada época. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, não é? Os reality show de comida, os programas de culinária, a novela, o filme, é a cultura respondendo, né, a esse movimento de arquétipo, né? Então, ele traz também aqui a época que a gente está vivendo, né? Uma época de colapso das regulações coletivas e dos modos de socialização tradicionais, como o declínio da esperança religiosa, a descrença nos discursos das grandes metanarrativas e o retraimento da família centrada na autoridade paterna. Está falando de um colapso maior na sociedade, né? Além agora desse recente econômico, né, pela pandemia. Várias denominações são dadas a esses novos tempos, como modernidade líquida, por Zygmunt Bauman, e tempos hipermodernos, por Gilles Lipovetsky, entre outros. Nossos dias são marcados pela exigência violenta de procura incessante de satisfação imediata. O culto ao prazer, à felicidade, a ser feliz a qualquer preço, como uma mercadoria capricorniana, né? É tema do nosso tempo. Nossos novos processos de socialização não estão mais vinculados aos mecanismos de repressão como no passado, mas a mecanismos que nos cobram implacavelmente a gratificação irrestrita. Goza, seja feliz, esteja bem, não é? Isso virou uma lei, não é? O mercado fatura em cima disso. Então, segue o texto. Não por acaso, a ansiedade e a depressão aparecem nos consultórios de psicologia e psiquiatria como os grandes sintomas da contemporaneidade, que resultam da incapacidade do sujeito em responder aos imperativos da exigência de satisfação. Estamos diante de um cenário em que nada aplaca a fúria do gozo, pois todo e qualquer objeto se revela precário e inadequado para satisfazer a essa convocação. Cenário perfeito para uma sociedade de mercadorias, liberar o capital, que faz desfilar diante de nós suas ofertas infinitas e idílicas de objetos que prometem atender a nossas buscas e solicitações insaciáveis. Vã ilusão. Então, tem tudo a ver, olha, a gente olhar isso daí, é uma leitura junguiana que não está levando em consideração a astrologia com o contexto que a gente está vivendo, não é? Do mercado capricorniano voraz, em crise, não é? Se cria a necessidade que está tendo da sensibilidade, da introversão, da nutrição, vira uma mercadoria, né? Daquilo que você tem que comer, a comida que você tem que ter, que aprender a fazer para você estar feliz, para você estar bem. Né? Então, é uma loucura que diz assim, não adianta, isso não é um produto que possa ser vendido assim. Então, é uma ilusão que aumenta a depressão, que aumenta as ansiedades, né? Que são problemas cancerianos. Então, a gente começa a ver aqui, olha como é que está esse jogo arquetípico, né? Então, a gente tem aqui a visão de um jornalista, né, que é o Michael Pollan, um norte-americano, que há muitos anos ele se dedica a uma pesquisa, como é que o mundo come, né? E o fator cultural, antropológico da comida. Então, tem vários livros publicados, documentários, acho que até recentemente esse documentário Cooker estava no Netflix, não sei se ainda está, né? E aí ele tem um olhar muito crítico, né? Então, trouxe aqui os trechinhos de duas entrevistas dele, né, onde ele fala do que é que está representando esse cozinhar. A pandemia jogou a gente para dentro de casa,
Então, preferencialmente, todo mundo passou a fazer a sua própria comida, não dá para ficar pedindo iFood o tempo inteiro, nem saindo para comer fora. Então, mudaram os hábitos aqui, né? Isso já vem de um certo tempo com esses programas de culinária. Então, a pergunta, cozinhar é um ato político? Ele diz, é um jeito de retomar o controle da sua dieta, que hoje está com as corporações. As megacorporações, né, atuam na indústria da comida. Então, são elas que decidem quem cultiva o quê e quanto açúcar, sal e gordura vai na comida. Quando você cozinha, você tem influência na agricultura. Você vota com seu garfo, pelo local ou pelo global, e toma decisões sobre energia e água. Então, ele está dizendo a vantagem que é, como você rompe com esse mercado imperioso aí, não é? Das megacorporações, né? Da culinária, quando você resolve cozinhar do seu jeito. Você está rompendo, por isso que ele diz que é um ato político. Se cozinhar nos tornou humanos lá atrás, como deixar de cozinhar nos afeta? Então, dizer que os países em que se cozinha mais têm menos obesidade. Quanto menos se cozinha, mais fast food se consome. Em casa, as pessoas deixam de comer juntas. O adolescente come uma pizza congelada, a mãe uma salada, o pai um pedaço de carne pré-preparada, as crianças comem enquanto fazem outra atividade, como lição de casa ou TV. A vida familiar se torna mais difusa. E há mesmo efeito na civilidade. Nas refeições, as crianças aprendem a arte de viver em sociedade, a dividir, esperar a vez, discutir sem brigar. Então, como se a gente tivesse perdido isso, né? Perdido essa mesa da família, não é? Em nome dessa indústria que dá autonomia de cada um comer o que gosta, o que quer, né? Desse imperativo do gozo, né? Então, a pergunta, ao mesmo tempo em que muita gente já não cozinha tanto, nem se senta para comer em família, um monte de fotos de comida é postada nas redes sociais. Então, ele interpreta, esse contato não é tão íntimo, não contempla a habilidade de conectar com todos os nossos sentidos. As pessoas estão muito interessadas em comida e em cozinhar, mas não cozinham. É uma cultura do espectador, de ver mais do que fazer. A indústria prefere assim, pois pode fazer por nós. Daí que vira um espetáculo, né? Como essa própria indústria manipula a nossa necessidade de nutrição para continuar no poder. Né? Então, o Michael Pollan fala no outro lugar, que ele diz assim, que a gente vê os programas de culinária para ver as comidas que a gente nem vai fazer, nem vai comer. Né? Quase como se a gente estivesse mesmo se deixando, né, magnetizar por essa ilusão, não é? De achar que a gente está partilhando, né? Mas fazer a comida vai envolver todos os sentidos. Então, o postar a comida é o exibicionismo, não é? É uma forma de aparecer nas redes sociais. Outra entrevista dele, né, já mais atual, diz, durante a quarentena, muitas pessoas descobriram ou redescobriram o prazer de cozinhar. Você acredita que o resgate desse hábito ficará conosco? Diz ele, essa é uma das tendências mais encorajadoras que vimos durante a Covid. Algumas pessoas vão deixá-la de lado assim que puderem, estão cansadas de cozinhar e morrendo de vontade de ir a restaurantes de novo. Mas outras, ao perceberem que conseguem cozinhar, o farão pelo menos com mais frequência. Vai fazer a balança pender para uma direção positiva, mesmo que não a equilibre totalmente. É um desenvolvimento muito encorajador, especialmente à luz de que doenças crônicas ligadas a uma dieta inadequada predispõem as pessoas à Covid. Então, última pergunta, qual o principal conselho sobre a alimentação você tirou das suas pesquisas? Segue fazendo sentido hoje? Ele diz, depois de estudar o que as pessoas deveriam comer por muitos anos, resumo minha conclusão em 7 palavras. Coma comida, não em excesso, principalmente vegetais. Eu não mudaria nada aí. E ele diz que comida é aquilo que a nossa avó chamaria de comida. Né? Então, ele prega esse resgate à legítima nutrição canceriana para a gente escapar dessa armadilha, né, de transformar a comida numa mercadoria, né, nessa ilusão de uma nutrição, mas absolutamente desconectado do feminino, desconectado da nutrição, do contato, da entrega. Então, a gente está na crise capricorniana, a crise manipula os signos e os símbolos cancerianos para se manter no poder, não é, das grandes corporações. E é isso que a gente tem que antenar-se. Né? Então, é isso também que a pandemia nos trouxe. Então, tem aqui uma charge do Tucci, o chargista argentino, crees que sairemos melhores da pandemia? É a pergunta que fica, né? A gente aprendeu agora a ter retiro, entrega, convivência, os temas da casa, da intimidade, da nutrição, fomos obrigados a isso. Que lição a gente vai ter, né? Então, essa reflexão que eu queria trazer aqui, né, já que a gente vive imerso nesse
espetáculo midiático da comida e nessas produções que estão trazendo os temas cancerianos, de a gente associar isso a esse macrociclo, né? Essas forças arquetípicas e das lições que a gente precisa ter aqui para ter uma vivência verdadeira, né, desses arquétipos do feminino. Então, era o que eu tinha, né, para propor essa reflexão. A gente pode falar depois na hora das perguntas. Acho que eu passo a palavra agora para a Lúcia, que tem algo mais a dizer sobre isso. Obrigado. Obrigada, Nivaldo. Então, pegando esse gancho, e principalmente sobre essa questão do que é a nutrição, né? Eu me lembro do lançamento daquele disco dos Titãs, lá em 23 de novembro de 87. Jesus não tem dentes no país dos banguelas. Talvez a turma que nasceu aqui na década de 60 lembre bem desse momento. A gente estava num contexto político bastante interessante, digamos assim, rumo a uma luta pelo resgate democrático, e esse álbum dos Titãs vem com muita contundência em várias faixas dele, mas principalmente na música Comida. E com certeza os mais antigos aqui devem lembrar. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida é. A gente quer dinheiro e felicidade. A gente quer inteiro, não pela metade. E assim vai, né? Então, essa música nos questiona em muitos níveis. O que é de verdade que os nossos diversos corpos precisam? E o que a sociedade nos oferece como nutrição? E o que nós, enquanto coletivo, enquanto como sociedade, escolhemos também como uma fonte de alienação quando a gente não dá conta de conviver com a realidade quando ela é dura, quando ela é difícil, quando ela é árida, quando ela é insólita. E, guardadas as devidas proporções, os tempos de 87 não são muito diferentes dos tempos de hoje. Embora a gente tenha caminhado e tenha feito tantas conquistas, parece que a história da humanidade é meio canceriana, como estava colocando o Nivaldo, 2 passos para frente e 1 para trás, né? Então, quando a gente menos imagina, alguns retrocessos acontecem. Quando a gente imaginou que já tinha feito algumas conquistas sociais, políticas, filosóficas, educacionais, no campo da saúde, alguns retrocessos acontecem. E isso nos deixa perplexos, isso nos deixa assustados, isso nos deixa um pouco inquietos, só não pode nos deixar indiferentes, e só não pode nos deixar anestesiados. Então, essa dimensão de que muitas vezes a gente vai para esse tipo de espetáculo midiático como um escapismo, como uma compensação, como uma fuga, como uma alienação, é que nós precisamos ficar muito atentos. Então, se a comida nos traz sabor, se a comida é um prazer, que coisa boa quando a gente pode receber alguém em casa e cozinhar para essas pessoas que são os nossos amigos ou a nossa família, que coisa boa poder fazer uma confraternização de, sei lá, aniversário, simplesmente porque estamos nos encontrando em algum restaurante, na casa de alguém. Como esses momentos cancerianos no sentido de nutridores, no sentido de íntimos, no sentido de aconchegantes, nos fazem falta. Mas, por outro lado, quais são as fomes que a nossa alma tem? E quais são as sedes que a nossa alma tem? E como é que nós, enquanto sociedade, estamos nutrindo as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos, os nossos anciães, naquelas outras dimensões que não são apenas o alimento físico.
O que estamos oferecendo para o nosso coletivo? E como estamos nos comprometendo ou não com esse tipo de propósito e esse tipo de necessidade. Eu acho muito importante a gente não perder isso de vista, porque senão parece que podemos ficar facilmente naquele lugar confortável de pensar, bom, cada um que cuide do seu, né? Eu estou aqui lutando o máximo que eu posso para cuidar do meu. E essa é uma visão muito simplista do que poderia representar câncer enquanto família. Como, na realidade, a casa 4 e o signo de câncer dizem respeito também ao clã, à tribo e, por extensão, à grande família planetária, se nós pensarmos em vínculo. Claro que se a gente pensar sobre o ponto de vista de um coletivo ideológico, a gente vai para uma casa 11, que é uma casa aquariana. Mas aqui a gente está falando daquela dimensão mamífera, que é uma coisa que nos distingue enquanto seres humanos, mas que também necessita desse fator gregário, agregador, que passa também por uma nutrição emocional e que é muito mais profunda do que pode parecer no primeiro ponto de vista. Então, com aquelas palavras que ainda reverberam nos meus ouvidos, porque eu fui uma adolescente nos anos 80, e me lembro bem do lançamento dessa música dos Titãs, eu gostaria de trazer para vocês também essa reflexão e essa provocação. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Uma coisa que para mim, particularmente, me deixou muito feliz foi aquela iniciativa que vários artistas tiveram de fazer lives compartilhadas, gratuitas, e shows que foram abertos, mesmo sendo colocados em canais que necessitavam de assinaturas, eles foram abertos a todas as pessoas que queriam ver e reprisados. E vocês sabem, a cultura nesse país está num momento muito difícil, em função, claro, desse cuidado que a gente precisa ter de não se aglomerar, mas as nossas casas de show, tipo o Bar Opinião aqui em Porto Alegre, e tantas outras espalhadas pelo Brasil, vivem um momento muito difícil porque artistas não podem ir para a rua cantar, tocar, se apresentar. E todas essas casas de espetáculo, que também empregam pessoas e vivem desse tipo de promoção de evento cultural, também estão em crise. Se, por um lado, os seriados e os streamings e todas as outras formas alternativas ganharam espaço, a gente não pode simplesmente trocar o real pelo virtual. Então, qual é a saída? Não temos uma saída dada. Temos que construir essa saída juntos, enquanto pessoas e enquanto coletivos. Mas, para isso, é necessário que cada um se faça essa pergunta. E, ao se fazer essa pergunta e reconhecer que, sim, a sua alma quer por inteiro e não pela metade, então, vamos resgatar esse espaço da cultura, da arte, do balé, não só como um entretenimento e uma alienação, mas sim como algo legítimo que diz respeito à fome do nosso espírito. É esse comentário que eu queria trazer aqui para a roda. Passo para a Amanda. Obrigada. Oi, gente. Então, né, com essa pergunta que a Lúcia traz para nós, né, das nossas fomes, Câncer também nos fala, né, o primeiro signo que vai trazer a questão das emoções, né, nos lembra, né, dessa fome do sentir, né, a gente vai se percebendo não só como um indivíduo que tem um corpo, né, ali em touro, ou uma mente, né, em gêmeos, mas agora a gente também conecta com os nossos sentimentos. E tudo isso que o Nivaldo trouxe, né, do quanto a mídia apela, né, para essas questões nutricionais, né,
tem muito a ver com isso, né? Com o nosso sentir, e a gente acaba entrando muitas vezes, né, nesse espaço que a TV nos traz, né, de fuga, né, porque nos toca, né, de alguma forma a gente encontra esse lugar seguro, né, como aquela imagem, aquela frase que o Nivaldo trouxe, né, de tudo é incerto menos o amor de mãe. É incrível isso ter acontecido, essa frase, né, justamente numa novela que também acaba sendo incerta, né, tendo que parar no meio porque acontece uma pandemia, né? Meio que fazendo um prenúncio do que ia acontecer, né, durante a própria novela, assim, falando dessas incertezas que a gente vive. Então, muitas vezes é fácil a gente se deixar tomar por essa cultura de massa como uma forma de buscar esse lugar seguro, né, que todos nós precisamos, em algum momento, retomar, que é o lugar canceriano, né? Se a sociedade, se a gente está vivendo tempos de crise, a gente encontra muitas vezes uma forma de segurança nesses espaços, né, na TV. E hoje em dia saiu algumas pesquisas mostrando, né, que o número de assinaturas aqui no Brasil de serviços de streaming de vídeo, né, aumentou 36% durante a pandemia. Então, a gente está consumindo de novo mais televisão, né? E, além disso, que o Nivaldo trouxe, né, dos programas de culinária, né, também vejo um aumento do número de programas relacionados com construção de casa, né, com mudança da casa, decoração, né, daí a gente tem o Mais Cor, por favor, né, a gente tem o Decora, né? A GNT virou esse canal meio do lar, assim, é um lugar onde a gente encontra esse mundo canceriano e confortável, né, onde a gente tem que seja mais doce, né? Então a gente encontra esse lugar como se fosse um lugar de se aquecer, né? Ali, ainda que de uma forma de fuga, né? Muitas vezes. E a gente vai, então, se dando conta de como se deixa pegar, né? Nessa cultura de massa e do exercício que vai precisar fazer para olhar para sua própria casa, né, nesses tempos. A gente fica mais conectado com a TV, né? E tem aquela música, a Lúcia falando em música, eu me lembrei daquela música do Capital Inicial, né? Já estou vendo TV como companhia, né? Estou num leve desespero, né, que me leva daqui, né? E essa música meio que me acompanhou o ano passado também, assim, né? Como esses tempos que a gente vive, que a gente não vê tanta perspectiva de futuro, né? Mas, então, o câncer nos lembra de que somos sensíveis, de que somos vulneráveis, de que temos uma raiz, uma conexão. E eu achei muito interessante que ontem mesmo, né, o Sol entrando a um passo de entrar no signo de Câncer, estava rolando um vídeo no Instagram falando onde a gente se perdeu e o que aconteceu que a gente perdeu a humanidade, a capacidade de sentir, né, de sentir o pesar. Quando foi que a gente começou a normalizar o horror, né, a tragédia, as mortes, como a gente tem feito, como uma forma de anestesia para, de fato, não lidar com a dor. Talvez a gente possa encontrar, a partir desse momento, desse Sol em Câncer, outras formas mais autênticas, genuínas, que venham de nós mesmos para lidar com essa dor, que não seja simplesmente nos anestesiando. Quem sabe buscar, através da arte,
buscar através da escrita, buscar o nosso próprio silêncio interno, mesmo diante de toda essa barbárie que a gente tem vivido. Tentar lidar com as nossas emoções, olhar de fato para elas. Esses tempos continuarão sendo difíceis, né? Nessas próximas semanas. A gente teve um tempo aí de Marte oposto Plutão, e em breve a gente vai ter uma quadratura T a partir do dia 29 de junho, entre Marte, Saturno e Urano. Então, serão tempos de muitas emoções, né? De aprender a lidar com as nossas raivas, né? As nossas frustrações, o que está acima de nós e que muitas vezes a gente não consegue dar conta, e saber de que forma agir, né? Tentar aproveitar esse sol em Câncer para poder usar mais da sensibilidade, da empatia e da escuta, né? Que a gente possa ter essa sensibilidade de voltar a nos ouvir, né? De sentir de fato o que nos cabe, o que queremos e o que estamos fazendo aqui nesses tempos. Então, agora eu passo a palavra para a Luísa, que vai nos fechar esse ciclo. Obrigada. Obrigada, Amanda. Tudo bom, gente? Boa noite. Então, eu vou tentar fazer uma costura final aí de tudo que a gente vem conversando sobre essa questão aí do Sol em Câncer. E para quem estuda astrologia, a gente sabe, né, que os signos são essas modalidades, né, de expressão, a forma como se expressam essas energias planetárias. E quando eu entendi isso, eu gosto de pensar que é como se cada planeta fosse visitando a morada um do outro. E nesse momento a gente está com o Sol, né? Então esse princípio da consciência iluminando, trazendo foco, trazendo luz, trazendo presença para esse signo que é a morada da Lua, né? Como a galera toda aí brilhantemente falou antes, né? Um território mais subjetivo, mais escuro, mais feminino, de imensa sensibilidade. E aqui é importante que a gente não confunda isso com fraqueza, né? Já que a água, ela tem grande força e poder, e quando canalizada de uma forma concentrada, né? Vide, então, a força das cachoeiras que geram energia e tudo mais, né? Então, a gente tem esse princípio solar adentrando, então, esse signo de Câncer, que é como se houvesse, então, um chamado para a gente construir um ninho suficientemente seguro para expressar a nossa energia criativa através do quê? Das emoções. Então, é como se o processo de ganhar consciência se dê através da percepção dos nossos anseios mais profundos da nossa alma. E a sensação que eu tenho desde o início da pandemia, onde muitos dos conflitos, né, que estão emergindo têm a ver, então, com o Nivaldo explicou ali, a quebra das estruturas através da passagem de Plutão em Capricórnio, né, esse signo que é oposto a Câncer, e que fala das realizações, de como que a gente se mostra ao mundo, e que toda essa crise tem muito a ver com esse eixo Câncer-Capricórnio, né, essa crise emergente que sinaliza uma mudança naquilo que é mais primordial em nós. As nossas bases Câncer, que serão lançadas, então, para essa construção de um novo mundo Capricórnio. E em meio a todos esses conflitos acerca da pandemia que a gente está vivendo, a vacina, a miséria, as mortes e de tudo isso que diariamente nos choca e nos toca tanto, a gente também está se confrontando com tudo aquilo que nos sensibiliza também dentro de nós. E que talvez, agora, com esse momento, tenha emergido de uma forma muito aparente, mas que sempre esteve lá. Talvez esse horror que a gente veja fora também é o horror que, às vezes, a gente sente dentro, né? Então, é como se fosse um movimento individual e coletivo de uma ressignificação da nossa história, em que a percepção desse passado, ela só pode ser integrada através dessa retomada da experiência.
E parece que, por uma ironia do destino, a gente foi colocada precisamente onde a gente deveria estar. Então, seja com a família, seja no relacionamento de casal, seja na posição de pais de nossos filhos, ou seja na posição da gente estar completamente só. E desse encontro íntimo, né, um dos temas cancerianos, já que essa casa 4 fala da experiência arquetípica, de voltar para casa, de nos depararmos, né, com mais um tema desse signo, desse voltar para casa, que é voltar para a nossa vulnerabilidade, para essa ausência do controle capricorniano, onde em Câncer só nos resta o sentir. E semelhante aos conflitos das famílias, né? Quem é que não tem causos e histórias de famílias onde, sei lá, o tio não consegue aceitar o sobrinho, a filha briga com a mãe, o pai saiu de casa. A gente está bastante desconectado desse sentido de família planetária. E eu acho que a pandemia exacerbou isso tudo. É como se cada um pensasse apenas em garantir o seu bife em volta da mesa. Cada um defendendo o prato que trouxe para a ceia, dizendo que o seu é melhor, ao mesmo tempo em que todos estamos sentados em volta dessa mesa, famintos por esse jantar, né? E aí que, em famintos, a gente engloba toda essa visão aí que a Lúcia trouxe, né, das fomes emocionais, que fomes que a gente tem. E me parece que essa incapacidade de diálogo, né, de dialogar com a gente mesmo, incapacita esse diálogo com o outro. E aí nós entramos num completo melindre emocional, nós agimos como crianças, literalmente desgovernadas emocionalmente, em busca de uma direção. E aí eu fico me perguntando muito sobre esse arquétipo de Câncer que traz muito essa ideia da união, né? Imagina se a gente, né, semelhante a uma família unida, uma família planetária, se houvesse essa união. E se todos dessa tribo, se a gente servisse uns aos outros, será que a gente estaria nessa situação, nesse momento, se ao invés de brigar, ou pior ainda, de ter que brigar, né? Se todos pudéssemos nos unir e priorizássemos a vida, a continuidade da espécie, né, que também é um outro tema, a preservação da vida é um tema canceriano, a continuidade do ser humano, o valor à vida. Será que se a gente se dedicasse com todos os nossos esforços, será que ainda a gente estaria vivendo a pandemia da forma que a gente está vivendo? Mas também é importante a gente lembrar que cada um tem a família que merece. E nós merecemos essa família. Então, aqui há algo a aprender e a viver nesse clã que vai nos conduzir, então, à evolução do ser humano. Então, eu fico pensando também sobre esse momento, né, em que a gente está dentro de casa, percebendo a nossa vulnerabilidade, em que não está tudo bem lá fora, muito menos aqui dentro, em que cada um de nós está vivendo em algum nível uma transformação, que às vezes é bastante regressiva, bastante atávica, bastante infantil, bastante birrenta. É como se a gente não aguentasse mais e, feito criança, a gente quer que as coisas sejam diferentes, a gente busca culpados, a gente briga com o outro. Quando a gente não tem o outro para brigar, a gente briga com a gente mesmo, a gente quer uma salvação, né? Então, a gente entra também nesse drama canceriano. Então, que nos magoamos fácil e que tudo que é emocional fica numa lente mais ampliada. A lente que nos norteia agora parece que ela é maior. A minha dor, o meu sentir, a minha necessidade de falar, é como se dentro de nós as nossas crianças feridas gritassem, né? Eu quero, eu quero, eu quero, me dá, me dá, me dá. São todas essas fomes emocionais aí não atendidas. E a ironia, talvez, é que, ao mesmo tempo que somos tão diferentes, tão polarizados, tão radicais, tão excludentes, cada vez mais nos tornamos iguais, né? Nós temos o mesmo sobrenome, somos todos ser humano. E essa é a unidade simbiótica canceriana onde surge a vida. Sem esse reconhecimento, não há o processo de diferenciação que depois a gente vai viver lá com o Sol e Leão. Isso nos torna iguais.
E talvez seja essa, então, a lição para esse momento. Através da nossa vulnerabilidade, a gente possa empatizar com o outro, sabendo a dor que ele tem, que eu também sinto, e que isso me faça um pouco mais compreensiva, um pouco mais inclusiva, para além do meu julgamento, para além daquilo que eu acho que o outro pode estar vivendo, mas que eu não sei. Esses dias eu acho que foi até a Amanda, que eu vi no Instagram dela, que compartilhava de uma frase de empatia que falava isso, e eu achei muito interessante que ela falava sobre desejo que você lide da melhor forma com aquilo que você está tentando lidar e atravessar, era algo mais ou menos assim, né? E que eu não sei. Então, será que nesse momento de ficar em casa, a gente sabe realmente o que está passando com o outro nesse mundo interno, né? Então, além desse nosso julgamento, e eu acho que talvez este seja uma forma de encontrar algum sentido para que a gente possa atravessar por tudo isso, né? E quanto mais a gente mergulha nesse universo terapêutico da astrologia, mais eu me dou conta de que, no fundo, no fundo, no fundo, o problema de todos nós é o mesmo. Reside sempre nas nossas crianças feridas, na falta de amor que não recebemos ou que percebemos, né? Entendemos como não receber, na necessidade de pertencimento de algo, a necessidade de pertencer a alguém, a uma crença, e, de novo, a gente volta para os temas cancerianos. Então, se o Sol ilumina agora esses temas, é como se ele destacasse uma lanterna, né? Que é como se ele iluminasse esses caminhos para que a gente possa encontrar alguma luz. Isso é o tão falado autoconhecimento, né? Então, talvez esse seja um momento, né, de se cancerizar, de se tornar esse arquétipo do caranguejo, de admitir que somos, sim, crianças vulneráveis e que o tempo todo a gente se coloca no mundo a partir das nossas faltas, a partir das nossas riquezas, né? De humanizar, de acolher, de cuidar, né? Então, quando eu cuido do mundo, aquela máxima de autocuidado, e talvez aí a gente possa encontrar o ter para poder partilhar. E hoje a gente inicia, então, esse momento ali do solstício de inverno, que o Valdo trouxe ali para nós a imagem, que nos convoca para essa reclusão reflexiva, né? E nós aqui do Rio Grande do Sul, eu estava até conversando no início da live com os professores, que a gente já vem vivendo esses ecos já faz uma semana e pouco, né? Porque só chove, o frio, então a gente vai ficando mais introspectivo. E é como se fosse esse mergulho mesmo no nosso mais profundo, para encontrar esse tesouro vital que reside em nós. É como se fosse esse resgate da inocência, né? Já que lá no topo do céu, em Capricórnio, o mundo vai seguir se desconstruindo a pleno vapor, e as bases para esse novo mundo sempre iniciam nas bases daquilo que a gente leva como mais profundo, né? Nessa base emocional, já que nós somos seres mamíferos, límbicos, e tudo que a gente quer, no fundo, no fundo, no fundo, é essa experiência cardinal da água de Câncer, que é esse amor jorrando como fonte para nós. Então, eu desejo do fundo do coração para mim e para vocês que a gente possa, então, ser colo para as nossas dores se integrar, que a gente possa ser útero para que as nossas fomes, né, se nutram disso tudo, que a gente possa ser cálice para caber tudo que somos dentro da gente mesmo, seja o que for, né, fazendo pertencer todas as nossas partes, dentro dessa grande tribo interna e que lá fora também nos faz pertencer a essa grande família que é tão igual e tão distinta ao mesmo tempo. Então, se tudo que é gestado agora em Câncer renasce 9 meses depois em Áries, que seja, então, esse momento da gente poder germinar, plantar tudo de bom, gestar, que existe dentro da gente. Então, é um tempo aí para a gente poder sentir com toda a nossa alma, né, gente? Eu sei que não é um processo muitas vezes fácil, às vezes é um processo bastante doloroso da gente encontrar, né? Esse sentir, essa vulnerabilidade, porque sentir a vida é sentir tudo que há, seja o que for. Então, eu desejo aí para todos vocês um bom mergulho canceriano aí, que a gente possa, então, se cancerizar nesse tempo. Era essa a mensagem aí que eu quis trazer para vocês.
Então, quem quiser também já se sentir à vontade para partilhar alguma coisa, como é que vocês estão vivendo esse momento de ficar em casa, ou se vocês quiserem fazer perguntas, agora então a gente passa a bola e o espaço aí para vocês. Boa noite, povo. Então, na verdade, surgiu no final do comentário do Nivaldo, e acho que foi um movimento que foi sendo bastante tocado, né? Mas eu vou trazer de novo aqui, caso você sinta vontade de refletir um pouco mais. Primeiro foi essa reflexão sobre a questão da fome, né? Esse ressurgimento da fome como um problema forte, claro, principalmente no Brasil, na pandemia, enfim, e a crise econômica, aguçada pela própria pandemia, e perguntar como vocês veem esse aspecto, apesar do retorno ao convite da cozinha e da espetacularização desses aspectos, né? E aí a Fabiana refletiu junto, assim, né? Trouxe um pouco essa questão de lembrar de fato dessa crise, então da questão da perda dos trabalhos e do morar na rua, como temas também bem cancerianos, né? Então esse lado assim desse talvez câncer tendo Plutão do outro lado ali foi trazido assim como reflexão. Não sei se alguém gostaria de pegar essa palavra. Eu acho interessante, né, que a gente, quando lida com os ciclos, né, que é uma base dos estudos astrológicos, Plutão é esse planeta que exacerba, né? Às vezes ele traz o melhor e o pior daquela energia, como se a gente estivesse vendo também não somente o recrudescimento das energias capricornianas de controle, de conservadorismo, de rigor, o encontro dele com Saturno, né, que aconteceu no ano passado, sempre, né, significam isso, ascensão de conservadorismo, de energia de extrema-direita, né, de desigualdade, como se fosse, né, o ápice de uma energia reprimida, bruta, meio crua, insensível, né, e que, por sua vez, acionou o lado canceriano. Se a gente for mais atrás, a última vez que Plutão transitou por Capricórnio foi no século XVIII, até tem umas datas aqui, de 1762 a 1778. Em 24 anos, em 16 anos, né, que é o mesmo ciclo de agora, que apareceram o quê? A máquina a vapor, começa a Revolução Industrial, e os Estados Unidos se tornam independentes, exatamente naquele período. E aí, uma volta dele, 248 anos depois, a gente volta a repetir esse ciclo, a gente está vendo o ápice de um sistema material, cumulativo, né, industrial, né, o lucro, de segregar. A gente percebe que nem todo mundo vai subir no topo dessa montanha, não cabe para todo mundo. A desigualdade parece que é regra, é o que vai dar meritocracia, não é, que vai fazer com que você tudo transforme numa competição. Então, hoje a gente está vendo o resultado disso, né? Então, a pandemia evidenciou essa desigualdade, como dizer assim, olha, esse modelo que começou há 250 anos acabou, esgotou, vamos revisar. E o que é que está faltando? Câncer, está faltando intimidade, sensibilidade, empatia, presença, está faltando o humano, né? A gente entrou no universo máquina, começado lá com a máquina a vapor, né? Em pleno período Plutão em Capricórnio, e a gente ficou refém, que nem o Chaplin, né? Naqueles tempos modernos, que entramos naquela engrenagem e tudo vira lucro, crescimento, faturamento, né? E esse imperativo também agora que o autor ali fala do gozo, né? Cadê? Está feliz? Está tendo tudo? Você está, né? Como se fosse tudo coisa a ser adquirida, você perde a subjetividade. Então, é natural que a gente esteja vendo o escancaramento da desigualdade, do neoliberalismo, não é? Da fome, do desemprego. A epidemia veio escancarar isso. Então, aí, o que é que o mercado faz? Né? Sem crescimento, sem economia, não tem vida, né? A gente precisa voltar a trabalhar. Né? E aí não adianta. Qual é a resposta? Morte, né? Insensibilidade. Então, tem uma dureza de uma resistência que também é o outro lado de Plutão, né, que está acontecendo aí. Agora, até quando a gente vai pagar para ver, não é, a desigualdade, a morte, para assumir o fim de um modelo e voltar a se ressignificar com empatia, com vínculo, para valorizar o humano, né, é que está nas nossas escolhas. Né? Esse é o problema, assim como eu vejo, né, desse eixo Câncer-Capricórnio, né? E dando continuidade a essa reflexão do Nivaldo, quando Plutão foi sinalizado
nos céus, pelo menos para nós, assim, né? Tomamos consciência que ele existia. Isso aí foi em 1930, porque até então, né, os nossos telescópios sinalizavam alguma modificação ali na órbita dos planetas, mas ainda não tínhamos essa consciência, né, da existência de Plutão. E, ora, no começo do século XX ele estava no signo de Gêmeos, depois que ele foi descoberto, ele estava no signo de Câncer. E isso também sinaliza todo esse contexto de começo do século XX, que o Nivaldo pontuou aqui algumas coisas, mas aonde nós fomos testemunhas cada vez mais dessa ênfase numa energia masculina de extração da natureza, de domínio dos povos, de autoafirmação de um paradigma de dominação, às custas de um exílio do feminino. E, de uma certa maneira, esse predomínio das corporações, esse predomínio do lucro, esse predomínio da ganância, esse predomínio da separatividade ou dos aspectos do fazer e do conhecer em detrimento da convivência e do ser, estão nos levando nesse colapso aonde esse feminino exilado em homens e mulheres se manifesta não só nessas crises que a gente tem da imigração, do meio ambiente, da desigualdade, como também de uma esterilidade em massa nas espécies masculinas. Então, vejam bem aonde que esse feminino exilado e sombrio está nos levando. E isso tem muito a ver com essa dinâmica Câncer-Capricórnio e seus opostos complementares Áries-Libra. Porque todo o século XX, todo o século XXI foi marcado muito por esses signos cardinais. E não é à toa que aquele historiador diz que, né, o século XX é a era dos extremos. Embora ele mesmo diga que é meio perigoso a gente fazer uma análise histórica vivendo neste mesmo século que nós estamos nos propondo analisar, né? Mas é isso, gente. A nossa insensibilidade está quase nos levando a inviabilizar a continuidade de todas as espécies. E essa esterilização do masculino, porque o nível de espermatozoides que os homens têm desde a década de 50 para cá está cada vez menor, e isso não é só na espécie humana, é do jacaré, é do urso polar, é de vários outros, né, bichinhos espalhados pelo planeta Terra, há de querer dizer alguma coisa. Então, me parece assim, a lição está dada. Por que a gente não aprende? O que está faltando? O que mais precisa acontecer para que as pessoas acordem? Essa é a questão. E ouvindo vocês, eu me lembrei, né, de um período da minha vida que eu trabalhei no banco de alimentos, que eu fui jornalista de lá. E uma das minhas principais descobertas nesse período foi em relação a essa questão da fome, né, que era muito tratada, enfim, né, a causa do banco de alimentos. Que, na realidade, o problema é que não haja comida suficiente para todo mundo. A grande questão é o desperdício, a quantidade de comida que vai para o lixo e a distribuição, que é essa questão da gestão, dessa desigualdade do acesso à comida. Então, também, novamente, a gente puxa essa ideia de Capricórnio se sobrepondo a essa nutrição canceriana, né? Isso está na mão das corporações, das empresas, dessa postura de ver a vida mais segmentada. Então, só queria trazer também essa, porque quando eu descobri isso, para mim foi uma grande revelação, porque eu sempre achei que faltava, e na realidade a natureza, a mãe terra, né, esse princípio que gera vida é muito abundante para a gente que não sabe como utilizar esses recursos. Acho que outro ponto que foi trazido assim também, mas vai bem
na linha do que está sendo trazido, é a questão da saída de mulheres do mercado de trabalho, né? De alguma forma, a Cristiana trouxe, então, que há um certo esgotamento, né? E muitas mães, então, estão saindo do mercado de trabalho. De forma geral, não é para reformar tudo, né? A estrutura da sociedade. Capricórnio são as estruturas, né? Então, a gente vê também esse resgate do feminino, não necessariamente da mulher, né? Da participação doméstica, do homem também, não é? Desse feminino, do masculino, não é? Da gente perceber que esse modelo do jeito que está não tem futuro, por mais que ele resista, não é? Por mais que ele falsamente queira se transformar, cooptando as coisas, que é bem estratégia de mercado. A gente vai numa prateleira, né, de supermercado, iogurte, né? Então tá ali aquele rótulo bonito, né? Tudo para a sua saúde, respeita a natureza, não tem açúcar, tudo frio. Como se assim, de novo as grandes corporações estão dizendo, a gente já viu que o modelo está errado, mas já estou inventando um outro ótimo para você. Não faça nada, não interage, que eu tenho aqui para lhe vender, não é? Então, esse é o modelo todo tá caindo, não é? Ele tenta nos ludibriar, criando essas ilusões, né? Dando para a gente a comida como um espetáculo ilusório, né? E aí tudo não trazendo o preenchimento da fome. Acho que isso tudo está nos convidando a essa reflexão profunda, né? Da gente reinventar esse papel do cuidar, né? Hoje, até antes da live, eu estava vendo um texto na Folha de São Paulo, a crônica do João Pereira Coutinho, e ele estava trazendo um textinho que já saiu um bocado no Facebook, que é um texto da antropóloga, enfim, uma referência ao trabalho da antropóloga norte-americana Margaret Mead. Acho que vocês já devem ter visto, né? E que ela fala que a referência da civilização mesmo na antropologia é um osso de uma perna quebrada, né? Até cicatrizar, com os apetrechos ali, sugerindo que o clã esperou aquela pessoa, não é? Se curar, não é? Da perna quebrada. Que aí, quando criou-se esse cuidado mútuo, aí começou a civilização. Não é? A preocupação com o outro. Quebrou tua perna, não pode correr, não pode escapar do tigre, e fica aí, né? A gente vai sozinhos. Né? Então, acho assim que esse resgate desse cuidado, não é? Cuidado com a gente, com a qualidade de vida, com a nutrição, que é tão básica, mas com esse outro, né? Com o núcleo da sociedade, que é a casa, que é a família, que é a intimidade. Essa família também que se traduz em mil cores e possibilidades, mas ainda é um núcleo cercado no cuidado, não é? Nesse afeto, porque eu acho que tem tudo a ver com os desafios desse tempo, não é? A gente poder vir aqui para baixo, né? Vir para isso que nos torna humanos, né? Isso que é o princípio civilizador. Mercado a gente reinventa, a gente dá um jeito, a gente cria, e que é o grande desafio da verdade, né? Não é trocar de lugar as pecinhas e manter tudo como está, né? Que é a tentativa que está aí em jogo, né? Então a gente não se deixar iludir, né? Eu acho que a Márcia estava falando antes do comentário da Cristiana, né? A Márcia traz, né? Que no mesmo caminho que a Fabiana colocou do problema da fome, também lembrei das pessoas que, em função de perderem seus trabalhos, foram morar na rua, e pessoas que perderam seus lares, suas casas, né? Tributos de câncer. E essa é uma que parece realmente tem muitos temas cancerianos nesses tempos que a gente está vivendo. A pandemia exacerbou essas questões, né? A gente vai vendo como essa questão da estrutura, né, da economia, vai abalando esses fundamentos cancerianos, né, da casa, do lar, né, e aí das mães, né, o esgotamento das mães, né, de estarem, algumas, né, as que conseguiram manter seus empregos, estarem em home office, e também tendo que dar conta dos filhos que estão em idade escolar, né, e precisam serem escolarizados, né, da atenção delas, e elas tendo que dar conta do cuidado da casa também. Então, isso tudo reforça esses assuntos, esses temas cancerianos, e se coloca isso em relevo, e a gente vai enfrentar de novo várias outras crises, né? Como a Luísa estava falando, dessas crises individuais, né, do nosso lar, que a gente está também tendo em razão da pandemia. E, ao mesmo tempo,
nesses tempos, né, de Plutão em Capricórnio, saiu o livro da Silvia Federici, né, que é a Caliban e a Bruxa, e ela fala justamente dessa questão do trabalho doméstico, do quanto esse trabalho não remunerado é a base da sociedade, né? Para que, então, a mulher ficando em casa, cuidando desse lar, ela é fundamental, uma peça fundamental, né, para a exploração desse homem que sai, né, que vai e trabalha o dia inteiro, né? E o quanto todo esse trabalho que ela faz não é reconhecido e nem remunerado tampouco. Então, ela vai fazendo essa leitura também, nesses tempos, uma obra que ficou bastante famosa nesses tempos, né? Achei interessante pontuar isso. Me ocorre de falar junto, aproveitar um pedacinho, assim, que eu acho que esse espaço é onde a gente também tem um convite muito grande para ir se aproximando desse aquário, né? Com Plutão em direção a ele, Saturno entrando com força. E esses dias, ouvindo assim, vocês todos falando, eu ouvi um comentário de alguém trazendo o quanto nesse universo remoto, todas as relações, elas precisam que são externas ao lar, precisam de um horário, né? De um link, de uma marcação, Então, assim, mesmo um encontro informal, ele é um encontro regular, ele é um encontro, né, institucionalizado. E isso fez, claro, convidou muito, muito a esse retorno ao clã, né? Retorno ao lar, assim, desde as formas mais intensas que isso trouxe, essas desconexões e mudanças do externo, como também dos convites, né, para essa reinvenção, eu acho que para esse reempoderamento do lar, assim, que também está um pouco nessas falas, né? Então, acho que as duas coisas vêm junto, assim, é interessante como o câncer, de fato, tem muito a falar desse nosso momento. Na condição de estar chutando a bola aqui um pouquinho, queria passar para a Luísa, para a gente aproveitar o tempo que tem ainda para apontar os próximos rumos, né, do nosso navio. Então tá, gente. Antes de fazer o convite aí para vocês da nossa próxima live do céu, também deixo o convite do nosso curso, né, de astrologia aí, que tem várias turmas começando. Eu só sei da minha turma, depois a Lúcia pode falar das outras turmas, no dia 29. Então, para quem nunca estudou astrologia antes, ou, né, aqui eu sei que tem muita gente que já estudou, que já foi aluno, que já está avançado, mas se vocês souberem de alguém que vocês acham que possa ser interessante esse conhecimento, se vocês puderem, então, reforçar o convite aí no dia 29, conhecendo o seu mapa natal online, essa primeira porta de entrada aqui da nossa escola, para começar essa alfabetização e esse conhecimento, juntar, sistematizar esse conhecimento astrológico. E no dia 26 de julho, então, a gente vai ter, né, essa live sobre o Sol em Leão. Então, é o convite para a gente entender essa energia de Sol em Leão, através, né, desse processo de desenvolvimento da consciência em tempos aquarianos, né, esse eixo aquário-leão, as sombras, né, do nosso ego sendo manifestadas. Então, esse momento que a gente está vivendo, as selfies, os cancelamentos, os avatares, né? Então, como é que a gente está lidando com essa construção da nossa identidade nesses tempos mais modernos, mais tecnológicos? Então, no dia 26 de julho, que, se eu não me engano, é a última segunda-feira do mês, a gente espera vocês aqui para conversar um pouquinho aí sobre essa energia de Sol em Leão. Para nós sempre é uma alegria poder falar de astrologia, mas principalmente trazer o céu para a Terra, né? Não ficar falando num astrologuês, e sim encontrar uma maneira de dialogar com aqueles que sabem um pouco, com aqueles que não sabem e com aqueles que sabem bastante. Então, isso é sempre um desafio para nós, né? Que somos os estudantes e os professores aqui, mas eu espero que a gente tenha, de alguma maneira, contemplado esse objetivo, que é trazer de uma forma mais prática
essa visão astrológica para o nosso cotidiano. Então, muito obrigado pela presença e a gente se encontra na próxima edição, mês que vem. Então, a Luísa vai estar aí pilotando o nosso leme, tá bom? Mas boa semana para todos nós e até mês que vem, então.